Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Eu acredito que para vocês já seja bom dia na hora que vocês estarão vendo esse vídeo. Nós temos todo sábado às 7 horas da manhã a nossa revisão da lição, só que amanhã, né, dia 14 de maio de 2022, às 7 horas da manhã eu estarei já na estrada indo para o Catre, porque vai ter um batismo lá de uma irmã nossa, então não vou conseguir cumprir o horário, mas como eu tento ser uma pessoa que cumpre as minhas palavras, eu acabei deixando gravado para vocês aqui o resumo da lição, os 3 pontos principais. Infelizmente não vai poder ter aquela interação ao vivo que a gente tem, mas vai dar para deixar aqui gravado para vocês se prepararem para a escola sabatina. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, por estar aqui com os meus queridos irmãos e irmãs, a fim de revisar a lição, e que o Senhor dirija aqui esse momento. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos direto ao ponto então, já que eu não tenho que dar bom dia para ninguém. Bom dia, Cristina, bom dia, Denise. Aqui eu dividi a lição em 3 pontos. A aliança com Abrão, o sinal da aliança e o Deus presente. Esses 3 pontos principais que dá para a gente resumir, muito bem resumida a lição dessa semana. Falar de Abrão é sempre falar de fé, é falar de experiências com Deus, falar de vida com Deus, né? Abraão foi um homem bem, assim, digamos, um homem comum, no sentido simples da palavra. Ou seja, ele apresenta Abraão como um homem de fé, mas também apresenta Abraão como um homem de fraquezas, né? A gente já viu na semana passada que Abraão, quando ele é chamado por Deus ali, ele chega na Terra Prometida, vê ali um pouco de fome e já foge da Terra Prometida e vai para o Egito, né? E aqui nessa lição dessa semana a gente viu isso também, né? A primeira parte, aliança com Abrão, né? Veja que o nome dele ainda é Abrão, que significa pai exaltado, Avram. Depois ele vai virar Avraham, que é pai de multidões, tá? Mas só lembrando então como que terminamos a lição da semana passada, como termina o capítulo 14, Abraão recém chegou na terra, né, de volta do Egito, o seu sobrinho vai para Sodoma, e quando ele está lá em Sodoma, ele acaba tendo um problema lá de 4 reis contra 5 reis, e o filho dele, o sobrinho dele é levado cativo. O que acontece? Ele vai lá, chama uns 300, acho que é 318 homens seus, eles vão lá, dar uma surra lá nos reis, acaba libertando o seu sobrinho, e acaba voltando para sua terra, ali onde ele estava morando, né? Só que o espírito de profecia fala que nesse momento Abraão começa a ter medo. Porque imagina, ele chegou, deu uma surra nos reis, ele imaginou, os reis vão lá, vão fazer, né? Vão reforçar o seu exército, vão voltar e vão me matar. E por isso que ele começa ali no capítulo 15, quando Deus fala com Abraão, ele fala, não temas. Aí faz sentido, não temas, né? E daí Abraão então reclama, ele fala, Senhor, meu único herdeiro aqui é o Eliezer, aqui o meu servo, tal, acho que é Damasceno, né? Porque eu continuo sem filhos, né? E daí nesse momento, o que acontece? Deus o anima e Deus promete para ele um filho. Ele fala, você irá gerar um filho. E Deus falou, não existia Bíblia naquela época, né? Mas Deus falou, e a Bíblia fala que Abraão creu na promessa de Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. O que significa essa expressão imputado para a justiça? Imputar seria tipo dar um crédito para uma pessoa, atribuir a uma pessoa alguma coisa. Então é interessante porque essa é a primeira vez que surge essa expressão assim de maneira clara, né? E veja, ele creu no que Deus falou, e por crer no que Deus falou, Deus o justifica. Abraão não era justo no sentido de sem pecado, mas Deus, pelo simples fato dele ter crido em Deus e ter tomado decisões baseadas naquilo que ele crê, Deus o salva, Deus o justifica, Deus o santifica, né? Então o que acontece? Nesse sentido, aqui a gente pode começar um pouquinho falando sobre justificação pela fé e também o fato do sacrifício que Deus fez ali com Abraão. Porque daí quando ele promete, daí ele fala, olha para as estrelas do céu, se puderes contar, vais poder contar a descendência que tu vais ter, tal, tudo mais. Então, veja,
Deus começa a animar Abraão naquele momento, né? Só que Deus pede para Abraão fazer uma coisa interessante. Ele pede para Abraão pegar alguns animais, cortar os animais no meio e Abraão acaba tipo separando assim o animal no meio, é cortado no meio, separado e é colocado assim as partes separadas um pouco uma da outra, né? O que isso, pastor? Por que isso, né? É uma curiosidade, né? Deixa eu explicar para vocês. Antigamente, quando os homens iam fazer um acordo, eles pegavam pelo menos um animal, pelo menos um, né? E cortavam no meio e separavam as partes. E formava-se um caminho no meio desses animais. E vamos imaginar que eu sou vendedor de arroz e você é vendedor de feijão. E daí a gente faz um acordo de que eu vou dar para você 10 quilos de arroz e você vai me dar 5 quilos de feijão de troca. E daí o que a gente fazia? A gente passava no meio dos animais e eu dizia assim, ó, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a minha parte no acordo. E daí você viria de lá para cá falando a mesma coisa, entendeu? Então o que acontece? É interessante porque Abraão parte os animais, mas só Deus passa no meio. Interessante isso, porque não foi Abraão quem passou no meio dizendo: olha, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se não acontecer se eu não cumprir a minha parte na promessa. Porque na verdade quem prometeu foi Deus. E Deus prometeu que ia dar para ele um descendente, que ia dar a terra, né? Então, olha só, é como se Deus estivesse falando que aconteça comigo, Deus, né? Que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir aquilo que eu estou prometendo. Mas a gente conhece Deus, a gente sabe que Deus sempre cumpre as suas promessas, né? Então essa primeira parte aqui é o aspecto da aliança com Abraão, tá? Primeira gaveta, vamos explorar isso, né? O aspecto de que ele estava com medo, de que Deus o animou, Deus prometeu um filho, ele creu e por causa disso ele foi justificado pela fé. E qual seria o significado desse sacrifício, né? Por que foi do jeito que foi, tá? Fechamos a primeira gaveta, abrimos a segunda gaveta, que diz o sinal da aliança. Para falar do sinal da aliança, a gente tem que falar sobre uma flexibilizada, uma fraquejada que Abrão e Sarai acabaram passando. Veja, Abrão tinha 75 anos quando ele foi convidado a sair da sua terra. 75 anos, tá? E desde que Deus prometeu que ia ter um filho, anos passaram-se. Ele já estava provavelmente com uns 85 anos já. Ou seja, 10 anos já passaram da promessa do filho e nada. E daí o que acontece? Sarai ou Sarai acaba se rendendo a um costume da época. Qual era o costume? Se por acaso eu sou uma mulher e eu não posso gerar filhos, eu posso usar minha escrava como uma barriga de aluguel. Então aquilo que eles fizeram lá era super normal. E realmente Agar fica grávida, né? Abraão, quando Ismael nasceu, ele tinha 86 anos. 86 anos. E ele então viu, né, nessa situação o cumprimento da promessa de Deus. Né? Capítulo 16 praticamente fala dessa questão de Sarai e Agar. Né? Mas no capítulo 17, quando Abraão estava com 99 anos, ou seja, Ismael já tinha 13 anos já, Deus aparece. Deus aparece e faz algumas mudanças. Ele muda o nome de Abraão, em vez de ser Abraham, que seria pai exaltado, se torna Abraham, que seria pai de multidões. Sarai, que significa minha princesa, vira só princesa, que é Sara, né? E Deus então agora cria um símbolo, que seria o sinal da aliança, que é a circuncisão, né? A circuncisão é a corte do prepúcio, que é uma carne que cobre a cabeça do pênis. E ela é cortada fora, né? Eu já me perguntei muitas vezes por quê, e já encontrei a resposta para isso, né? Por que o sinal de Deus tinha que ser ali, né? Enfim, veja que por muito tempo o órgão sexual masculino foi um símbolo ao longo da história de poder, de tipo eu posso gerar, eu posso montar um exército, enfim. Então Deus, como uma maneira de lembrar que Deus tinha poder para cumprir suas promessas, independentemente do esforço humano, Deus pede para que Abraão e Ismael e todos os homens que habitavam ali nas tendas de Abraão e todo o povo judeu depois acabou cumprindo isso, pediu:
corta aí um pedacinho, né? Para você nunca esquecer de que eu não preciso do poder humano para cumprir as minhas promessas. Então é por isso que você vai encontrar lá depois em Romanos capítulo 4, verso 11, Paulo dizendo: eis que Deus deu a circuncisão como um selo da justificação pela fé. Ou seja, todas as vezes que o homem fosse fazer um xixizinho, vamos dizer assim, claro, estou falando de maneira descontraída, né? Mas ele ia lembrar, não é pelo meu poder que Deus vai me salvar, mas é pelo aquilo que ele providenciou para mim, tá? Então aqui a gente vê obras e graça. Paulo depois fala de Agar e Sara exatamente com isso. Agar simbolizando a salvação pelas obras, né, que não traz salvação nenhuma, e Sara simbolizando a salvação que vem pela promessa, que vem pela graça de Deus, né? E aí a gente começa a entender, a gente começa a admirar, né, como Deus usa símbolos, sinais para enaltecer a sua graça, enaltecer a bondade que ele tem para com a gente, né? Interessante aqui que quando Deus faz a promessa da circuncisão, Deus acaba tendo um paralelo com a primeira promessa, de poder ser uma bênção para todas as nações, que é o que acontece quando Deus o chama no capítulo 12. Tá? Então, a primeira parte, a aliança com Abraão, a segunda parte, o sinal da aliança, e aqui a gente deve explorar a circuncisão, obras e graça, né? E a terceira parte eu chamei de o Deus presente, que é quando acontece aquele momento que Jesus e mais 2 anjos estão se encaminhando para Sodoma. Existe uma expressão, um termo teológico, quando Deus aparece como ser humano, que a gente chama de teofania, ou seja, é uma aparição de Deus através de um ser humano, né? E ali é interessante porque Jesus aparece como um viajante. Ali a gente percebe, por exemplo, como Abraão era um homem, ele era um homem hospitaleiro, e até tem músicas que a gente canta, tem lá, Paulo, quando vai falar em Hebreus, ele acaba falando, né, homens acabaram hospedando anjos, né, no caso falando de Abraão ali. Então, uma coisa interessante aqui é que essa teofania é a primeira vez, né, que Jesus aparece como um ser humano. E isso daqui não deixa de ser um prelúdio, né, uma prefiguração daquilo que iria acontecer no futuro, que era quando Jesus Cristo ia se tornar homem para poder morrer por nós, né? E isso Abraão já tem o privilégio já de ver Jesus, já, digamos assim, um spoiler, vamos dizer assim, da encarnação de Cristo, tá bom? Um outro aspecto que eu salientei aqui é a questão da graça de Deus com Ló e a sua família. Se você lembrar da conversa que Deus teve com Abraão, Abraão, sabendo que os anjos estavam indo para Sodoma, Abraão começa, não é a barganhar, mas a tipo assim, perguntar para Deus, será que se Deus iria poupar a cidade se lá tivessem 50 justos, né? E Deus fala, não, se tiver eu não vou, em amor aos 50. E daí Abraão foi baixando, 45, 40, 30, 20, 10. Se tiver 10 justos na cidade, não destruirei por amor aos 10. Não tinha nem 10. Tinha ali 4, que era Ló, suas filhas e a sua esposa. A sua esposa, na verdade, acabou no meio do trajeto olhando para trás, né, e se tornando uma estátua de sal, então acaba sobrando Ló e as suas 2 filhas. E veja que as 2 filhas embebedam seu pai para ter relações sexuais com ele, a fim de poderem gerar, a fim de poderem ter descendência, né? Porque elas eram casadas, só que os seus maridos não vieram junto porque não acreditaram, né, em Ló. Né? Então aqui eu vejo a bondade de Deus, a graça de Deus buscando salvar o pecador. Não é buscando salvar o santo, é buscando salvar o pecador. Né? E isso se manifesta até os dias de hoje, e nós, como professores, devemos sempre salientar isso para os nossos alunos. Tá bom? E ali, quando desce fogo do céu ali, Judas, não os Iscariotes, né, o Judas que escreveu o penúltimo livro da Bíblia, que leva o seu nome, né, Judas, ele fala que Sodoma e Gomorra serviu como um exemplo do fogo eterno. Ou seja,
Aí é um dos textos que nós usamos para provar que o fogo eterno não é eterno porque vai durar para sempre, mas os efeitos do fogo são eternos. Ou seja, Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje, não estão queimando até hoje, mas queimou de uma vez por todas, né? Então aqui é uma prefiguração da volta de Jesus, do juízo final, né, que vai acontecer também depois do milênio, que nós estudamos e acreditamos, tá bom? Então, basicamente, queridos professores, primeira parte, aliança com Abraão. Segunda parte, o sinal da aliança, falar aí da circuncisão, seu significado, a graça, obras. E terceiro, Deus presente, o Deus que salva, o Deus que tem graça, o Deus que vai atrás do Salvador para tirá-lo do meio do pecado, o exemplo de Ló e a sua família. Tá bom? Com isso, a gente tem o resumo da nossa lição e eu queria aqui agora pegar aqui um texto que eu separei aqui da nossa Conselho sobre Escola Sabatina. Vou pedir perdão para vocês, eu não consegui essa semana ler aquele livro ali, Andragogia em Ação, que é esse livro aqui, ó, que eu quero começar a estudar com vocês. Eu não tive tempo para estudar, para poder trazer algum aprendizado novo para vocês, mas eu prometo que eu vou melhorar, tá bom? Eu preciso ter mais tempo para fazer isso, mas vai dar certo. Olha lá, tá aqui no Conselho sobre Escola Sabatina, página 11, tá? Diz assim, ó, existe na Escola Sabatina um vasto campo que precisa ser diligentemente cultivado, a saber, inspirar nossa juventude a entregar-se inteiramente ao Senhor, para ser por Ele usada em sua causa. Ou seja, nós temos uma tarefa muito importante. Inspirar nossa juventude a entregar-se inteiramente ao Senhor para ser por Ele usada em sua causa. Professores, nós precisamos muito de Deus. Nós precisamos muito da ajuda do Espírito Santo para fazer isso daqui, porque hoje as tentações que os nossos jovens, adolescentes, juvenis sofrem, ela é muito mais pesada do que os atrativos, talvez, que nós como igreja temos. E quando eu falo isso, por favor, eu não estou querendo aqui, nossa, pastor, o senhor quer dizer que a igreja não é atraente? Não, não é isso. O que eu quero dizer é que aquilo que o mundo oferece, às vezes é muito mais estimulante, ou pelo menos tem sido vendido como muito mais estimulante do que aquilo que é o Evangelho. Para mim, o fato de nós sermos aqui guerreiros no meio dessa batalha espiritual, podermos ir lá pegar pessoas das garras do inferno e trazer para o reino de Jesus, isso é a maior aventura que alguém pode travar. Só que, às vezes, eles não conseguem enxergar isso. Por isso, Deus precisa nos usar. Deus precisa nos orientar para que nós possamos instigar o coração deles e a mente deles para se envolver na causa de Deus, né? Deve haver, em nossas escolas sabatinas, zelosos e fiéis obreiros, que, discernindo sobre quem o Espírito Santo está operando, vigiem e cooperem com os anjos de Deus na conquista de almas para Cristo. Eu gosto muito de uma expressão de um pastor que era nosso ministerial, que falava sintonia fina com o Espírito Santo, atentos à sua voz. As sagradas responsabilidades confiadas aos obreiros da escola sabatina. E essa deve ser o lugar em que, por meio de viva comunhão com Deus, homens e mulheres, jovens e crianças sejam preparados para ser uma força e bênção à igreja. Tanto quanto sua capacidade o permitir, devem ir de força em força, ajudando a igreja a avançar para cima e para frente. Amém? Queridos, se você quiser depois anotar esse texto, quiser grifar, ler novamente, está no Conselho sobre Escola Sabatina, página 11, tá? Aqui, ó, uma força para a igreja. Um texto muito bonito e muito assim, que nos chama para a responsabilidade, tá bom? Amigos, chegamos então aqui ao nosso finalzinho. São 11h24 da noite aqui, o pastor já está com cara de sono, né? Mas enfim, pelo menos deu em 20 minutos para a gente conseguir fazer a nossa revisão, tá bom? Que Deus te abençoe hoje, na hora clara do dia, já é sábado hoje.
para poder passar a lição para seus alunos, vai ser uma grande bênção, tá? Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração para terminar? Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, pelas professoras e professores que o Senhor nos deu ali na igreja do Pagani. Que todos eles possam compreender o propósito teu para a vida deles e que, em nome de Jesus, o Senhor possa usá-los a cada dia mais, para fazer parte do teu povo e para encontrar corações, estimular corações a estar perto de Jesus para servir-lhe na sua causa. Dá-nos um sábado feliz com os nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fiquem com Deus, tá bom? Um bom sábado para vocês, eu não vou estar de manhã na igreja, mas sábado que vem estaremos juntos mais uma vez, e domingo, não esqueça, começa o programa do pastor Arilton, e incentivem seus alunos a preencher a chamada da escola sabatina, e é isso aí, tá? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus.